E nós vamos para Marcos capítulo 6, nosso texto bíblico de hoje à noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Nesses últimos versículos, 30 a 56, o restante, parece que o que está na mente de Marcos é mostrar quem Jesus é. Ele foi escrito para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na verdade, é o objetivo de toda a Escritura. E é a razão pela qual o Senhor Jesus se revelou, para que você pudesse crer. À medida que você conhece Jesus, você encontra razão para crer. Por que nós devemos crer em Jesus? Vamos ler Marcos 6, 30 a 34. Jesus se revela como o pastor de Israel. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, quando os discípulos de Jesus voltaram daquela missão, enviados de 2 em 2, e eles deram um relatório para Jesus de tudo que tinha feito, e eles tinham realizado muitas coisas, mas eles estavam cansados, eles estavam exaustos daquele trabalho. Por isso, Jesus os leva para um lugar deserto, para que eles pudessem descansar. E eu acho muito interessante, porque geralmente os cristãos se sentem bem quando eles estão cheios de atividades. Quando eles estão envolvidos com muitas coisas. Quanto mais coisa, parece ser melhor. E esse desafio desses discípulos, confrontando as trevas com a pregação do Evangelho, sendo acolhidos, sendo rejeitados, e toda essa dinâmica, ao retornar, eles voltaram muito cansados. E Jesus os convida, os leva para um lugar deserto, para que eles pudessem descansar. E a vida cristã parece que tem essa dinâmica. Você está na presença dos homens e você está na presença de Deus. E sair continuamente da presença de Deus à presença dos homens traz muitas vezes esse cansaço aqui. Então nós não podemos servir ao Senhor com interesse de coração se nós não recarregarmos as energias, descansarmos. Eu sei que tem gente que levou tão a sério descansando que nunca fez nada na obra de Deus e talvez nunca fará. Mas o que ele está dizendo, o que Jesus está nos ensinando é que mesmo essa atividade contínua é necessário descanso. Isso faz parte do programa de Deus. É necessário esse descanso. E a gente acaba ficando entre dois perigos. Um é esse perigo de muita atividade, pensando que podemos e devemos trabalhar muito sem descansar, e na verdade nós aprendemos que ninguém pode viver a vida cristã
a não ser que tenha frequentemente encontros na presença de Deus, para desfrutar da força do Senhor. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então essa ideia do descanso não é necessariamente você não fazer nada, mas você desfrutar da presença de Deus, como forma de encontrar força, ânimo, disposição. Mas há o perigo de muita atividade. E às vezes há também o perigo de isolamento, ou isolamento quase que total. E a verdade é que a devoção que não leva a uma ação em prol de outras pessoas, ela não é verdadeira. Por quê? Nós nunca devemos procurar a comunhão com Deus pensando em evitar a comunhão com os homens. O isolamento não é desculpa. Eu me isolo para dizer, não, eu estou buscando comunhão com Deus e negligenciando a comunhão com as pessoas. Mas é preciso trabalhar sim, mas também descansar. E você percebe na narrativa que a multidão os impedia de descansar. Aí Jesus diz, olha, vamos para o outro lado da margem. Porém, a multidão correu a pé, para o outro lado e chegaram lá antes dos discípulos. O cruzamento desse lago aqui tinha em torno de 6 a 7 quilômetros. E se você tivesse que dar uma volta a pé, isso mudava para 16 quilômetros. Então imagine vocês a rapidez que essa multidão chegou lá. E essas pessoas estavam lá. E quando eles descem, eles se deparam com aquela multidão de novo. Mas sabe o que é interessante? Jesus não fica ressentido. Qualquer pessoa comum ficaria brava com aquelas pessoas. Vocês não perceberam que eu quero me afastar de vocês um pouco? Vocês não estão percebendo que eu estou querendo descansar? E vocês estão aqui de novo? Mas Jesus não tem isso. E no versículo 34 que nós lemos, nós observamos a reação de Jesus. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e ele fez o quê? Compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E sabe o que ele faz? Gasta tempo ensinando essas ovelhas. Ele se compadeceu, ele teve compaixão. E ao olhar para eles, ele estava vendo ali uma ovelha que não tinha direção. Porque uma ovelha que não tinha pastor, ela não tinha a direção segura, a direção certa. Não podia achar alimento, não podia se defender de outras ameaças. Então Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele sentiu profunda compaixão. Ele sentiu profunda tristeza pela condição delas. Ao invés de ficar bravo, ao invés de reclamar, ao invés de ter uma reação negativa ali. Não sei se você pensa como eu, mas eu vejo nisso uma diferença enorme entre a maioria de nós e Jesus Cristo. Porque a nossa prioridade parece ser sempre o nosso interesse. Depois nós pensamos nos outros. Depois nós pensamos na condição dos outros. No caso aqui, Jesus foca exatamente na necessidade das pessoas. Ele se compadece da multidão, ele se compadece dos discípulos querendo providenciar um lugar de descanso. E o motivo? Ovelhas sem pastor. E é interessante que essa palavra de Jesus, no certo sentido, é uma afronta aos líderes da nação. Porque formalmente eles tinham pastores. Os escribas e fariseus eram os líderes religiosos. No entanto, eles não davam a devida atenção para aquelas pessoas. Eram legalistas e não
conseguiram encaminhar aquelas ovelhas para um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, como o bom pastor faria. Mas ele demonstrou compaixão, ele ensinou a palavra. No próximo texto ele vai alimentar fisicamente aquelas pessoas. Então ele atende tanto a necessidade espiritual, mas também a necessidade física. E ele é o Deus de Israel, ele é o pastor de Israel. Esse título dado a Jesus no Novo Testamento é uma referência ao Antigo Testamento. Ele é o bom pastor em João capítulo 10. No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Gênesis 29, 24, nós lemos o seguinte: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Salmo 80, verso 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ou seja, Deus é aquele que cuida do seu povo. Jesus é o supremo pastor. E ele está se revelando nesse cuidado com a multidão, nesse cuidado com os seus discípulos, exatamente essa postura de pastor de Israel. E aquelas pessoas que conheciam o Antigo Testamento, elas tinham entendido Jesus como sendo o grande pastor. Você precisa de alguém que se compadece de você. Você precisa de um Deus que conhece as suas necessidades, que conhece o seu coração, que se identifica com você. Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, está à destra de Deus. Ele é o pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o supremo pastor. Ele se revelou como sendo pastor para que você pudesse confiar nele, o cuidado da sua vida. Jesus se interessa por sua vida. Ele cuida dos seus filhos. Se você está em Cristo, se você tem colocado a sua confiança na pessoa de Jesus, ele cuida de você. Mas ele também não só se revela como o pastor, ele se revela como o provedor, aquele que é capaz de providenciar o suprimento das nossas necessidades. E aquela multidão que estava perseguindo, o tempo foi passando e ficou tarde. E Jesus, que teve compaixão, que se compadeceu deles, percebeu que eles precisavam não só de um ensino da palavra de Deus, mas eles precisavam também de alimento físico. Versículo 35, veja o que ele faz. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tentem descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Este é o único milagre nos evangelhos que todos os 4 evangelistas contaram. Você encontra alguns milagres que só tem em João, só tem em Mateus, que só tem em Lucas, mas esse é um. Tamanho foi o impacto
que todos os evangelistas registraram esse milagre. Tá? Observe que eles se assentaram sobre a erva verde, a relva, tá? E o único tempo que a grama estava verde naquela região era meados de abril. Tá? Então era exatamente nesse período. O sol se põe por volta das 6 da tarde, de modo que esse milagre aconteceu ali pelo final do dia, e Marcos diz que Jesus orientou que fizessem grupos. Então tinha grupos de 100 e grupos de 50. Agora, provavelmente aqui tinha muitas pessoas também não israelitas, porque o judeu que era bem ortodoxo, toda vez que ele ia viajar ou ele ia se ausentar de casa, ia passar um tempo um pouco longo, ele levava a comida dele, porque ele não queria correr o risco de comer algum alimento que não fosse cerimonialmente puro, de acordo com as leis do Velho Testamento. E aqui, por alguma razão, sabemos de um menino que tinha essa bagagem que ele tinha levado, essa instrução que ele tinha. Os romanos não tinham esses hábitos, muito pelo contrário, eles faziam piada dos judeus com relação a essas cestas aqui. E aqui nesse grupo nós encontramos um menino que está bem preparado e ele tem esse alimento aí em mãos. Ele tem pães e peixe, uma dieta bem interessante aqui. Tá? Eles não perceberam o que Jesus estava querendo ensinar, tanto à multidão como aos discípulos, porque quando Jesus diz, olha, deem vocês mesmos de comer, resolva o problema. Ele disse, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai gastar 200 denários para comprar pão? Seria 200 dias de trabalho. Um denário era um dia. Agora, era suficiente para um grupo grande aqui. Né? Parece que a inflação lá estava mais misericordiosa com relação a essa questão de alimento. Então, Jesus os instrui a alimentá-los com essa quantidade mínima, muito pequena, e o texto diz que a multiplicação foi tão grande que sobrou. E esse fato ficou bem evidente e fez com que o povo lembrasse do que Deus tinha feito na peregrinação do deserto, quando Israel estava saindo do Egito e se dirigindo para a terra prometida. A forma milagrosa como o Senhor os sustentou, os alimentou. Deus alimentou o povo com o maná que descia do céu. Era o maná celestial. Igualmente, Jesus, ao fazer essa multiplicação e alimentar essa multidão, ele está se revelando como o Deus de Israel que alimentou o povo no deserto. Ele está se identificando como sendo o Deus da provisão de Israel no deserto. E essa experiência, e essa forma dele se revelar, era um convite para que a multidão cresce nele como aquele que foi enviado de Deus. O Deus que se fez homem, essa era a razão pela qual eles deveriam acreditar. Ele como sendo o Deus da provisão. Jesus, ele providenciou a nossa salvação. Na última ceia que ele vai ter com os discípulos, nós ainda vamos passar por lá, ele toma o pão, aquele pão que era repartido, que era distribuído, ele diz que era o seu próprio corpo. E eles só entenderam, os discípulos, depois da ceia, que Jesus, aquilo que ele estava anunciando ali. Então essa relação com o passado, ela é de propósito. Então Deus pega algo que está bem na memória do povo e se revela como o Deus da provisão. Jesus está dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que participa em mim
que se apropria de mim não terá fome. Jesus é o pão da vida, aquele que alimenta e sustenta. Jesus é o Deus que supre a nossa necessidade maior. A nossa necessidade não se resume apenas a roupa, alimento, remédio ou abrigo, questões voltadas mais para o nosso físico. Sobretudo, a nossa necessidade maior é a satisfação da nossa alma. É a realização decorrente de você conhecer e crer na pessoa de Jesus. Ele é o Deus da provisão. Ele providenciou o suprimento que você precisa. Você precisa de perdão, Jesus pode te perdoar. Você precisa de um substituto para pagar os seus pecados. Jesus providenciou o substituto. Jesus é a provisão do Cordeiro, na linguagem de Abraão com Isaac. Deus proverá. Jesus é a provisão. Ele supre as nossas necessidades. Ele se revelou como sendo o Deus que providencia o que você precisa. Para que você creia que Ele é o único que pode satisfazer a sua alma. E isso leva um tempo a gente entender e acreditar nisso. A gente conhece o Evangelho, escuta a pregação do Evangelho, abraça o Evangelho, mas a gente pensa que precisa de algo mais. A gente precisa de alguma coisa a mais. Às vezes a gente pensa que a vida da gente seria diferente se a gente tivesse um pouco mais de dinheiro, se a gente tivesse um pouco mais de reconhecimento, se tivesse um pouco mais de influência. E aí cria aquela sensação de que alguma coisa está sempre faltando, que alguma coisa está ausente. Jesus Cristo é a provisão perfeita e completa. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem tudo o que você precisa. As outras coisas poderão vir ou não. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 6 de João, Pedro demonstrou entendimento disso. Também, provavelmente, o mesmo milagre na multiplicação dos pães. E depois desse milagre, segundo João, Jesus prega muito firme e diz que foi um sermão duro. E muita gente deixou de seguir Jesus ali. E Jesus olha para os discípulos e diz: olha, e vocês, não vão também? Aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos se tu tens a palavra da vida? Olha aí. Onde você vai encontrar a palavra da vida, a não ser em Jesus? Onde você vai encontrar satisfação para a sua alma, a não ser em Jesus? Talvez pode soar muito simples, mas é triste quando nós encontramos crentes insatisfeitos com o seu casamento, com a sua profissão, com a sua carreira, com os seus bens, com os seus recursos, com o seu corpo, com a sua saúde. Muita insatisfação. Quase sempre, nunca reconhece a salvação como a maior dádiva de Deus para as suas vidas. Não se satisfazem com Jesus. Não se sentem satisfeitos com Jesus. É como se Jesus fosse: não, Jesus é um departamento, mas eu estou interessado em outras coisas. Jesus veio para suprir a sua necessidade. E a sua necessidade maior é do acolhimento, da aceitação dele, do perdão dos seus pecados, do cancelamento da sua dívida. Jesus é o Deus da provisão. Você crê que Ele tem suprido o que você precisa? Mas Ele também se revela como o Deus da criação, o Senhor da criação. No versículo 45, a narrativa continua dizendo: olha, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido,
ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Na verdade, aquele dia foi muita informação, e eles estavam ainda impactados. E foi um dia de muito aprendizado, de muita experiência. Uma coisa sobre a outra, muitas coisas acontecendo. E agora eles se depararam com Jesus andando sobre o mar. Já vimos anteriormente uma grande tempestade. Jesus estava no barco dormindo. Desta vez ele vai ao encontro dos discípulos. Eles estão com medo e eles querem que Jesus estejam com eles. E Jesus, vendo a situação, se dirige a eles. Jesus fez isso de forma única. Ele não usa barco, ele anda sobre as águas. O texto diz que Jesus queria tomar a dianteira, verso 51, queria passar. Porém, ele sobe ao barco e a calma reina. Desta forma, mais uma vez, ele se revela como o Senhor da criação. Ele é o Criador. Ele age acima da lei da natureza. Por quê? Porque ele é a lei, é o Senhor da natureza. Ele criou as regras da natureza. E só ele pode quebrá-las, caso seja necessário. É interessante essa relação de água e poder de Deus. No Antigo Testamento, o poder de Deus sobre as águas pode ser visto pelo menos duas vezes. Uma, nós vimos hoje na escola dominical, a travessia do Mar Vermelho, da forma como o povo atravessou. E mais tarde, com Josué, a travessia do Rio Jordão. Mais uma vez, ele se revela o Deus de Israel. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, no Novo Testamento, é Deus, o Deus que se fez homem, é o Deus de Israel, é o Deus da criação, ele é Senhor da criação. Se ele é Senhor da criação, você é criatura, logo, ele é Senhor da sua vida. Ele tem autoridade sobre você. Ele está acima de você. Você é criatura. Como criatura, você não tem direitos, não tem reivindicações, não tem exigências, mas você tem o dever de submeter ao Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a autoridade. É interessante que Jesus se coloca ao lado dos discípulos como amigo, mas ele nunca deixa de lado o título de Senhor dos seus discípulos. Por fim, Jesus se revela como sendo o Eu Sou. No versículo 49, eles estão atordoados e na sequência da leitura, no versículo 53, estando já no outro lado, chegaram à terra de Nazaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades, nos campos,
punha os enfermos nas praças e pedindo que os deixasse tocar, a menos na borda da sua roupa. E todos os que nele tocavam, ficavam curados. No verso 51, voltando aqui, quando Jesus diz assim, aliás, 50, não 51. Ele, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, eu sou, ou sou eu, não tenho medo. Você lembra dessa expressão no Antigo Testamento com Moisés? Moisés se apresentou ao Senhor através de uma sarça, de um fogo que não ardia a sarça. E Moisés, então, discutindo com Deus, querendo fugir do chamado. E num determinado momento Moisés disse, Senhor, mas quem é que eu vou dizer que está me enviando? Como é que eu vou chegar para o meu povo e dizer, olha, eu sou o enviado de Deus? Qual o seu nome? E aí Deus diz, eu sou. Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, o Deus que está acima de todos. E Jesus usa a mesma expressão, não na língua hebraica do Velho Testamento, mas na língua grega. Ele diz, eu sou. Ele se identifica com o nome maravilhoso de Deus. Eu sou. Esse nome foi usado por Deus para se revelar no Antigo Testamento. Ele diz que eu sou, era o nome dele, e agora Jesus está se apresentando exatamente como esse mesmo nome. Ele, ao usar esse nome, ele está se colocando como sendo a essência de Deus. É com esse nome que Jesus encoraja os discípulos. Ei, não tema, sou eu sou. No Evangelho de João, o João vai cuidadosamente separar essas questões e você vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. Pelo menos 7 eu sou vão aparecer ali, né? Então essa palavra aqui literalmente remete àquela identificação com Deus do Velho Testamento, o Deus que se revelou a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Essa expressão aparece no Antigo Testamento diversas vezes, exatamente para exaltar a pessoa de Deus. E Jesus Cristo, que é Deus, você não pode entender Jesus simplesmente como um homem. Você precisa entender que Jesus é Deus que se tornou homem. No João 1, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, certo? O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto. Agora, quem é o verbo? Ao versículo 14, nós somos orientados pelo seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é 100% Deus, ele é 100% humano. E ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Por isso, nas Escrituras, nós aprendemos que ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele é o mediador perfeito e único. Como nós vimos na quarta-feira, Jesus Cristo é Deus, conectado com a divindade, mas ele também é humano, conectado com a humanidade. Então, como humano, ele leva a humanidade até Deus. E como Deus, ele traz Deus para a humanidade. Por isso, ele é o único mediador e ele é perfeito. Ele é o único que se encaixa nessa forma. E ao se apresentar aqui como eu sou, ele está se colocando como o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João, ele tem uma passagem no capítulo 6, que ele diz para a multidão, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra disso?
Mesma coisa. Os judeus entenderam imediatamente o que ele estava dizendo. E eles disseram, olha, ele está blasfemando, ele está dizendo que é Deus. E qual foi a reação deles? Pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porque Jesus estava dizendo que era Deus. E em nenhum momento Jesus desfez essa fala. Ele foi à cruz afirmando que era Deus. E aqui ele está se revelando que é Deus, para que você creia, para que você descanse, coloque nele toda a sua confiança. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, é o Deus que socorre, é o Deus que supre, é o Deus que salva, é o Deus que nós precisamos crer em Jesus. No texto anterior, ele mostrou que a incredulidade é um grande problema, porque a incredulidade impede as pessoas de ver o poder de Deus. Ele esteve em Nazaré e ele disse, olha, a incredulidade desse povo impediu que eu usasse do meu poder. Ele foi meio que expulso de lá. Depois tem a narrativa de Herodes, um homem incrédulo que negou a fé, apesar de ter ouvido de João Batista a pregação. E a vida dele foi uma situação sem volta. E Jesus diz, olha, a fé é central. Mandou os discípulos pregar o Evangelho. E agora ele está dizendo, vocês têm a razão para crer em Jesus. Ele é o pastor de Israel. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Senhor da criação. Ele é o eu sou. Ou seja, ele é Deus. Você consegue descansar e ficar seguro crendo na pessoa de Jesus como Senhor e Salvador? Você reconhece Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo? Como a provisão divina para a sua salvação? Ou você tem dúvidas a respeito de Jesus? A incredulidade impede que você experimente do poder de Deus na sua vida. E a incredulidade leva você para um caminho cada vez mais distante dele. Mas você crendo no Senhor, você pode experimentar segurança. Você está tranquilo com a sua fé em Jesus? Ele é Deus para você? Ou ele é um homem legal? Não serve. Ele é Deus e homem. Ele é o Deus que se fez carne. E Marcos, nesse capítulo 6, escolheu esses milagres que Jesus se revelou como o pastor de Israel, como a provisão de Israel, como o Senhor da criação, como eu sou, exatamente para que você pudesse crer e descansar na pessoa de Jesus. Você precisa saber quem é Jesus para que você possa confiar na pessoa dele, na obra dele e acreditar nas promessas que ele fez. Se você ainda não crê em Jesus, você realmente não vai poder encontrar nenhuma razão para você crer nele, a não ser aquilo que é revelado no Evangelho. Você precisa responder ao chamado de Jesus para a fé, porque a incredulidade impede que você enxergue o poder de Deus, que você experimente do poder de Deus. E a primeira manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa é dando vida a ela. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos dá vida, e essa vida acontece pela fé. E essa fé salvadora é um dom de Deus. Não vem dos nossos esforços, das nossas obras, para que a gente não se glorie nisso. Mas é um ato da graça de Deus, é um presente de Deus. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, creia, para que você experimente do poder de Jesus, em primeiro plano, salvar você, depois sustentar a sua caminhada.
você tem razão suficiente para crer que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus.